E aí, seus doidão? Hoje nos Zero Stories a gente vai falar sobre o Juggernaut, ou Fanático, como ele é conhecido aqui no Brasil. E, você não conhece ele? Se você não conhece, ele é um dos maiores vilões aí dos X-Men. E, uma palhinha aí pra vocês verem aí. Não sabe quem eu sou? Sou um fanático, sua idiota! Fraquinho, né, o cara. A primeira aparição aí desse vilão foi na edição número 12 dos X-Men, de 1965. E é interessante porque pouco sabe, mas a história dele tá muito ligada com a do Professor Xavier. O verdadeiro nome do Juggernaut é Caim Marko. E ele teve uma infância muito complicada, né? Ele foi internado numa escola para intelectuais, a qual ele não se dava bem, os professores zoavam ele, e ele era maltratado e desprezado pelo próprio pai. Inclusive foi responsável pela morte do companheiro científico dele, Brian Xavier, ou seja, o pai de Charles Xavier, o líder dos X-Men. E aí que entra a história dos dois, né? Porque depois da morte do pai de Xavier, o Kurt Marko, o pai do Caim, se casou com a mãe de Xavier. E os dois se tornaram meio-irmãos. Porém, na verdade, né, isso foi um golpe de Kurt Marko. Que ele queria mesmo era a fortuna da família Xavier. Era nisso que ele estava interessado. Pouco tempo depois, a mãe de Xavier também morre. Ela também era maltratada por Kurt Marko. E os dois irmãos, né, nunca se deram bem. O Caim sempre zoava o Charles Xavier e sempre tinha inveja, né, da inteligência do irmão. E assim foi indo a vida deles, até que um dia, durante uma discussão entre os três, o Caim causou uma explosão dentro de um laboratório e o pai de Caim conseguiu levar os dois para fora, mas ele acabou morrendo, né? Então esse foi o dia da morte de Kurt Marko e isso só piorou a situação, porque o ódio do Caim aumentou, porque ele culpou, né, esse acidente, essa morte, ele botou toda a culpa disso em cima do Charles e deve ter ficado um pouco bravo. Mais tarde, os dois entraram para o exército da Bolívia e durante a guerra na Coreia, o Caim descobriu assim numa caverna do Camboja o cristal do demônio Sitorak, que na verdade estava procurando Charles Xavier. E foi aí então que, depois de consumir a joia de Sitorak, o Caim se transformou no que conhecemos hoje como Juggernaut. E entre as habilidades que foram dadas para ele se tornou imortal, essa é a principal, mas ele também ganhou uma força sobre-humana, podendo até levantar montanhas. Imagina o que esse cara pode fazer, né? A caverna então desmoronou em cima de Caim e Charles pensou que ele estava morto. Mas depois de um tempo, Caim conseguiu escapar da caverna e tudo que ele queria era vingança em relação ao seu irmão e agora aos X-Men também. Agora, mano, você já imaginou um maluco desse naipe correndo atrás de você pra te matar, velho? Ferrou. O Fanático ele é vulnerável a ataques mentais, né? O que fez conforme o tempo ele usasse um capacete igual ao do Magneto, que fizesse com que ninguém conseguisse manipular aí a sua mente. Mas não é bom você tirar com ele no físico, na verdade, Wolverine.